Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leona Weinstein. Hoje temos um programa cheio de acontecimentos. A União Europeia se rendeu, está preparando um acordo comercial. Pediu um pouco mais de tempo. Vamos falar sobre o fato de que os economistas, mais uma vez, preveem uma catástrofe por causa do Trump, claro, e mais uma vez se surpreendem por estarem errados. Mas quem estava certo? Adivinhe. Um tema interessante e profundo, a guerra de Trump contra as universidades da Liga Lavrov. Lá nada é simples, e no final, como sempre, tem a cereja do bolo, a destruição do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Será que ele tem futuro? Eu, Deus me livre, não sou a favor de um sistema de partido único. Mas ambos os partidos nos Estados Unidos da América devem ser a favor da liberdade, do livre mercado, do direito da pessoa buscar a felicidade do jeito que quiser e pelo caminho que desejar, mas ao mesmo tempo a única condição é não impedir que os outros façam o mesmo. Diversos assuntos e acontecimentos deixaram de lado a assinatura de acordos comerciais com países que são nossos parceiros comerciais, os Estados Unidos. Mas, de repente, um dos acordos voltou a ganhar destaque, né? E esse é o acordo com a União Europeia. 2 de abril, se você se lembra, Trump propôs à União Europeia 90 dias para negociações antes da entrada em vigor das nossas tarifas alfandegárias sobre os produtos deles, que na verdade são apenas uma resposta às tarifas e restrições deles sobre nossos produtos na Europa. Já se passaram 45 dias, metade desse prazo. A Europa não se mexeu, não reagiu de forma alguma à proposta dos Estados Unidos da América de corrigir a situação com as tarifas. E alguns líderes da União Europeia e dos países membros até zombaram publicamente do bobo Trump. Explicando então para todos nós que a Europa vai sobreviver mesmo sem os Estados Unidos da América. Entendendo que os 45 dias restantes para realizar essas negociações realmente muito complexas, com um conjunto de pontos complexos, 45 dias simplesmente não são suficientes. Ele realmente disse 3 meses no começo, para aprovação pelo Parlamento Europeu. Eles ainda têm mais lá, será necessário em cada país separadamente. Em geral, é toda uma história de longo prazo. Aliás, 45 dias é absolutamente insuficiente. E Trump declarou, pessoal, bem, se vocês não quiserem, então nós simplesmente vamos aumentar as tarifas para tudo. Produtos europeus até 50%. E começou. Bem, senhoras e senhores, parece que a União Europeia oficialmente cedeu à ameaça do presidente Trump de impor uma tarifa de 50% e agora eles são obrigados a voltar à mesa de negociações. Vejam, foi só ontem à tarde que a União Europeia não aguentou a pressão do presidente Trump. Isso é uma catástrofe absoluta para os planos globalistas deles. Eles tentaram jogar duro, mas o presidente Trump desmascarou o blefe deles e agora eles desistiram. Na verdade, o presidente Trump demonstrou magnanimidade ao dar à União Europeia uma janela de 90 dias para evitar tarifas retaliatórias, caso concordem em trabalhar em um acordo comercial justo que realmente respeite a economia americana. Mas eles desperdiçaram essa chance por causa de sua arrogância. E literalmente há poucos dias o presidente Trump aumentou as tarifas, ameaçando impor uma tarifa de 50% sobre cada produto vindo da União Europeia para os Estados Unidos. O que fez a União Europeia, em pânico, implorar por um novo acordo comercial para salvar toda a sua economia. Quase imediatamente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ligou para o presidente Trump implorando para estender o prazo para a conclusão do acordo comercial. E como ele é tão magnânimo, o presidente Trump lhes deu mais algumas semanas para negociar, forçando-os a conduzir as negociações em um ritmo acelerado. Como o próprio presidente Trump publicou ontem à tarde, hoje recebi uma ligação de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, pedindo para estender o prazo até 1º de junho para a implementação de 50% das tarifas em relação ao comércio e à União Europeia. Eu concordei com a prorrogação até 9 de julho de 2025. Para mim, foi uma honra. A presidente da comissão disse que as negociações começarão em breve. Obrigado pela atenção a essa questão. Em outras palavras, gritaram, brigaram, se gabaram e se descreveram porque foi necessário criar essa creche. Aqui estão políticos sérios e pessoas de negócios. Bem, primeiro, como me parece, devem avaliar a situação e só depois discuti-la. E primeiro gritar, rasgar a camisa, jurar que nunca, e depois, ao primeiro grito do educador, imediatamente sentar quietinho na cadeirinha.
E então isso mostra, me parece, tanto uma imaturidade mental quanto emocional dos líderes da União Europeia. Você conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vocês discutiram tarifas, vocês não concordaram com o protocolo? Ela acabou de me ligar, como você sabe, e pediu para estender o prazo até o 1º de junho. E ela disse que quer começar negociações sérias. Por quê? Eu disse isso especificamente para você e disse para todos que estavam dispostos a ouvir, que eles precisam fazer isso. E nós tivemos uma conversa muito agradável e eu concordei em adiar a data. Acredito que será 9 de junho, ou melhor, 9 de julho será a nova data. Essa foi a data que ela pediu se seria possível adiar de junho para 9 de julho e eu concordei com isso. E ela disse, vamos nos reunir rapidamente e ver se conseguimos resolver alguma coisa. Tendo conseguido o adiamento até 9 de julho, ou seja, mais 40 dias, Ursula informou que a União Europeia está se reunindo urgentemente para negociações. Ninguém quer acabar na mesma situação que a China. Estou explicando isso para vocês, ela não disse isso. Então, amigos, como já disse, a União Europeia simplesmente se rendeu completamente. Os economistas estão surpresos que suas previsões sobre o colapso da economia por causa do Trump nunca se concretizam vez após vez. E eles são obrigados a admitir toda vez que a economia sob Trump está crescendo e a inflação está diminuindo. É exatamente o oposto do que eles meio que nos prometeram. Acabou de chegar uma informação. A confiança dos consumidores melhora pela primeira vez em 6 meses. O índice superou as expectativas dos economistas, já que o progresso nas negociações tarifárias do presidente Trump traz uma nova esperança para os americanos, esperança. Os mercados também estão em alta após as notícias do fim de semana de que o presidente Trump recuou e suspendeu sua proposta de aumentar as tarifas sobre a União Europeia. Hoje de manhã, ele declarou que, segundo suas palavras, a União Europeia está avançando rapidamente nas negociações comerciais. Após a queda do ânimo dos americanos sob Biden, Trump trouxe ao país confiança no amanhã. Hoje, os americanos se sentem muito mais confiantes na economia após os meses preocupantes de março e abril. Vimos que em maio a confiança do consumidor aumentou e aumentou significativamente. Isso foi melhor do que o esperado. Na verdade, esse foi o maior aumento mensal da confiança do consumidor nos últimos 4 anos. Se olharmos para a tendência, podemos ver que no início deste ano a confiança realmente caiu muito. Este é o declínio acentuado na confiança do consumidor. Isso, é claro, aconteceu no contexto do aumento das tarifas pelo presidente e da queda acentuada do mercado de ações. Na verdade, o nível de confiança caiu para os valores mais baixos desde a época da Covid, o que é bastante impressionante, né? Se você parar para pensar. Mas agora vemos um crescimento significativo, já que houve uma certa diminuição da tensão na guerra comercial. E, claro, esse salto histórico em Wall Street também contribui para o fortalecimento da confiança. E se olharmos para os indicadores internos deste relatório, há muitos pontos positivos aqui, certo? As pessoas se sentem muito mais confiantes na situação atual. Suas expectativas de curto prazo aumentaram significativamente. Esse foi o maior aumento mensal desse indicador desde 2009, durante a Grande Recessão. Além disso, as preocupações sobre uma recessão diminuíram e essa foi uma mudança de sentimento em larga escala. Ou seja, por todos os indicadores, os americanos preferem viver com Trump do que com os democratas. De novo, mais uma vez, os economistas previram um fracasso total da política de Donald J. Inflação, quase fome, revoltas nas ruas daqueles que querem reeleger Trump para qualquer outra coisa. E de novo, nada disso aconteceu. Agora, só os blogueiros russófonos mais radicais ouvem os economistas de esquerda, repetem suas previsões, mas sem surpresa. E depois eles simplesmente fingem que nada disso aconteceu, transmitindo isso para seu público restrito e um pouco limitado. Aliás, a televisão pública está tentando julgar Trump por ele ter cortado o financiamento da televisão e radiodifusão estatal. Na verdade, ele disse que isso não é necessário para nós, estamos apenas gastando dinheiro sem saber exatamente com o quê. Isso tudo, na verdade, é sobre essa chamada televisão e rádio públicas. Eles são mais à esquerda do que todos os esquerdistas. E ainda pagamos para eles por isso, para que depois eles despejem esse monte de besteiras esquerdistas em cima da gente.
A National Public Radio está processando a administração de Trump. Sobre o que estamos falando? Isso está relacionado a uma ordem do presidente que supostamente proíbe o uso de fundos destinados pelo Congresso para a National Public Radio e a Public Broadcasting Service. Uma ação movida no Tribunal Federal de Washington pela National Public Radio e outras rádios públicas, incluindo a Rádio Pública do Colorado e a Rádio Pública de Aspen, afirma que a ordem do presidente viola a Constituição e as garantias de liberdade de expressão previstas na primeira emenda. Hoje, não há eventos públicos na agenda do presidente. Estamos entrando em contato com a Casa Branca sobre esse processo. Vai ser interessante ver qual será a resposta deles. Gastamos 535, isso foi no ano passado, milhões de dólares anualmente para supostamente informar os cidadãos com informações que a televisão comercial transmite completamente de graça. Bem como rádio, jornais, internet e coisas do tipo. Agora, na verdade, tudo é simplesmente postado em um site, Trump faz alguma coisa no dele, lá Libertos apareceu no Twitter. O país inteiro sabe disso. Por que precisamos pagar 535 milhões todo ano para transmitir essa informação, ainda mais que eles nem fazem isso? Se pelo menos fizessem, tudo bem. Aliás, agora mesmo, não estou nem falando da Voz da América, Rádio Svoboda e outras coisas assim, esse é outro orçamento, Trump não mexe neles. Para eles vão cerca de 800 a 900 milhões por ano. E esse é o gasto. Transmitir o ponto de vista americano para o mundo nós consideramos importante e necessário. Aqui está a opinião do famoso juiz napolitano, conhecido em toda essa América. Acho que teria sido mais fácil se o presidente tivesse conseguido do Congresso a suspensão do financiamento à República Popular da China. Já faz muitos anos que acho que não precisamos de um meio de comunicação oficial financiado pelo governo, como acontece em países totalitários. Não precisamos disso de jeito nenhum. Mas o Congresso o criou e só o Congresso pode acabar com isso. Ou seja, há uma opinião de um especialista jurídico de que só o Congresso pode cancelar o subsídio para essas televisões, rádios e estações desnecessárias para os cidadãos. E agora uma história muito interessante, eu diria até fascinante, sobre Harvard. Na verdade, Harvard é praticamente a personificação, por assim dizer, de todo esse círculo universitário. É como se fosse nariz empinado, ou melhor, nariz para cima. E o desprezo por todos os outros, eles sabem tudo melhor do que a gente, nós somos os idiotas lá. Mas Harvard é tipo uma espécie de quintessência. Em Harvard e em outras universidades líderes dos Estados Unidos da América, sempre houve manifestações anti-Israel, durante as quais os estudantes não deixavam os judeus assistirem às aulas. Isso aconteceu pela última vez na Alemanha sob os fascistas e depois aqui nas nossas universidades. Os judeus eram zombados, espancados, molhados e cuspidos. Além disso, nos campi há constantemente propaganda anti-americana conduzida por um grande número de estudantes vindos do exterior. Eles vieram especialmente para isso, por dinheiro. Nós não sabemos de quem, quer dizer, provavelmente sabemos de quem, tudo bem. Então, o que mais está acontecendo, senhoras e senhores, nas universidades? Para trabalhar, as universidades contratam e para estudar escolhem não os melhores, mas os escuros e, claro, as minorias sexuais não convencionais. Então, Tito, imagine se tivermos uma maioria de homossexuais, esses heterossexuais vão ser minoria. Será que vão nos aceitar, então? Aqui não escolhem os melhores nem os mais inteligentes. Mas, ao mesmo tempo, Harvard e outras universidades recebem subsídios do governo. E não são subsídios pequenos, essas universidades recebem bastante apoio. Ao mesmo tempo, isso vai diretamente contra, digamos assim, pelo menos a Constituição dos Estados Unidos da América. Afinal, o que o nosso governo está tentando conseguir de Harvard? A administração de Trump busca mudar radicalmente seu relacionamento com a Universidade de Harvard por meio de algumas medidas que eles propõem implementar. Redução dos contratos federais com Harvard. Cerca de 100 milhões de dólares hoje foram enviados para todas as agências federais na forma de um memorando. E a Newsmax tem essa informação, veja por si mesmo.
Esta carta, assinada pela Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos da América, instrui as agências federais a começarem a fornecer uma lista de contratos com Harvard que precisarão ser reduzidos. A carta também recomenda que as agências procurem fornecedores alternativos para futuros serviços que antes estavam planejados para serem contratados com Harvard. Ou seja, talvez repassar esses contratos para outras instituições de ensino. O motivo das reduções é apontado como a postura não construtiva de Harvard na questão do combate ao antissemitismo no campus e a suposta discriminação racial. Que medidas são essas? O cancelamento de contratos federais e do financiamento. Eles não vão receber nenhum dinheiro do governo federal até corrigirem seu comportamento. A administração instrui todas as agências federais a identificar e, onde possível, rescindir contratos com Harvard. O valor total que já ouvimos aqui com vocês é de cerca de 100 bilhões de dólares. Sim, 30 contratos. O presidente Trump sugeriu publicamente redistribuir 3 bilhões de dólares em bolsas de pesquisa de Harvard para escolas profissionais. Isso não é uma escola, claro, eu só tentei traduzir assim. Ele quis dizer outras universidades que não são snobs e simplesmente ensinam os americanos sem tentar ensiná-los a lutar contra o capitalismo. A administração afirma que a Harvard pratica discriminação racial na admissão e contratação de funcionários, além de não proteger suficientemente os estudantes judeus contra perseguições. Aliás, não só judeus, mas também asiáticos, para você saber. A escalada ocorreu após a recusa da Harvard em cumprir totalmente os requisitos federais, incluindo a recusa em fornecer dados detalhados sobre estudantes estrangeiros que, na verdade, vêm para cá e organizam todas essas manifestações, promovem passeatas anti-americanas, queimam bandeiras e coisas do tipo. A administração já suspendeu ou congelou mais de 2 bilhões e 65 milhões de dólares em financiamento federal. E questionou se Harvard tem o direito de aceitar estudantes estrangeiros em geral, algo que a universidade está contestando na justiça. Como eles podem fazer isso? Simplesmente não permitindo que nenhuma pessoa entre aqui com o visto de Harvard. Na carta enviada pelo governo, não sei qual organização enviou, se foi a Casa Branca ou o Ministério da Educação, mas foi enviada para Harvard a seguinte carta. Primeiro, acabar com a discriminação na contratação, nas promoções, na distribuição de cargos importantes, na admissão de estudantes e na reforma do sistema de estudantes estrangeiros. Não aceitar para estudo pessoas que demonstraram apoio ao terrorismo, à violência, ao antissemitismo e repassar ao governo informações sobre violações das leis por estrangeiros. Bem, eles não vão concordar com isso, quero dizer, repassar informações. Quinto, encontrar uma terceira parte, ou seja, consultores profissionais para que eles conduzam uma investigação sobre discriminação com base em opiniões políticas, o que sabemos que aconteceu. Parar a discriminação contra pessoas não de esquerda na contratação para trabalho e estudo. Lá também vai haver muito choro e gritos, porque eles lutaram por isso, já faz uns 30, talvez 40 anos, e finalmente conseguiram. Aí chegou o Trump e exige que tudo isso seja cancelado. E ele mandou todo mundo embora, só deixou os dele. Reformar programas com antissemitismo e outros tipos de preconceito que existem em grande quantidade. Encerrar o apoio universitário a grupos estudantis que apoiaram o Hamas em 7 de outubro e descredenciar todas as organizações estudantis que apoiam ações ilegais de terrorismo, violência e coisas do tipo. Na minha opinião, tudo isso é absolutamente lógico, normal e constitucional. Tomar medidas para proteger as pessoas que divulgam ao mundo informações sobre as ações ilegais de Harvard. Ou seja, existem pessoas que assopram o apito, ou seja, pessoas que contam, digamos assim, seja para jornais, revistas ou para alguma instância, sobre o que de ilegal está acontecendo lá dentro. Eles são perseguidos lá. Essas pessoas já estão protegidas por leis federais, e Harvard é obrigada a cumpri-las, mas não cumpre. Por que Harvard resiste? Afinal, tudo o que está escrito lá, tudo é absolutamente correto do ponto de vista constitucional. A esquerda já foi um símbolo da igualdade, já foi sobre igualdade de direitos. Lá, de jeito nenhum, não se pode ofender ninguém por motivo racial.
A questão é que a administração de Harvard sabe que se eles cederem, o grupo de pessoas que ceder vai ser amaldiçoado pelos estudantes fanáticos, pelos professores e pelos seus patrocinadores. Talvez Harvard recupere o direito, talvez devolva o direito de aceitar estudantes estrangeiros. Ou seja, que essa proibição sem autoridade do Trump, embora Trump possa brincar com os vistos o quanto quiser, acho que o Trump incluiu alguns pontos para cederem alguma coisa, né? Então talvez esse ponto tenha sido incluído justamente para isso. Para tudo bem? Vocês me convenceram. Sim, essa é uma tática normal em negociações normais. Mas agora, não contratar brancos ou não aceitar, ou seja, não permitir que pessoas de direita ensinem. Acho que eles não vão conseguir convencer o tribunal a proibir Trump de exigir isso. Trump está lutando contra o chamado wokismo, contra a discriminação, contra o antissemitismo. É impressionante que há uns 20 anos a esquerda defendia a liberdade, a igualdade, não enxergar a cor da pele. E agora praticamente voltaram à filosofia dos fundadores do Partido Democrata, Ku Klux Klan. Ou seja, aos slogans racistas, às leis, à total discriminação contra asiáticos, brancos, e se falarmos de esportes, também contra as mulheres. Como eram democratas, sempre foram racistas. Os racistas do Sul eram sim. Quantos anos se passaram, né? Eles continuaram sendo racistas. Mesmo assim, essa casca fina saiu deles. Está nos genes deles e, ao que parece, no sangue também. Bem, e agora também. Veja esta notícia bem aqui. Temos novidades sobre o mercado de ações. Da última vez que verifiquei, estávamos com quase 600 de lucro. Então, quero ter certeza de que esses dados estão atualizados para você. Estou te dizendo, os investidores realmente estão começando a acreditar em como será o futuro. E agora é um momento muito empolgante. Uau, precisamos mudar isso. Senhoras e senhores, nós crescemos, olhem para isso, quase 700 pontos no Dow Jones Industrial Average, agora mesmo. O Dow Jones Industrial Average subiu quase 700 pontos, 42.293. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Donald Trump expressou disposição para cooperar com a Europa. Eles deveriam ter implementado a tarifa a partir de 1º de junho. Mas eles ligaram para ele e ele disse, tá bom, estou pronta para trabalhar com vocês, entendido? Ou seja, novamente estamos fechando um acordo. Estamos nos aproximando de um entendimento com a Europa sobre as tarifas. E, em segundo lugar, a confiança do consumidor. Para ser sincera, isso me surpreendeu, embora na verdade nem tenha me surpreendido tanto assim. Sabe, eu acho que agora as pessoas estão bastante satisfeitas com a situação. Houve, por assim dizer, um pequeno período difícil. E então, de repente, sabe, eles perceberam que os preços dos ovos estavam caindo, os preços dos alimentos estavam diminuindo, o mercado de ações estava crescendo. E o que você acha? A confiança do consumidor voltou com força total? Eu sempre quero muito voltar para os carneiros que estavam berrando. Trump destruiu a economia, ele não entende que tarifas significam uma inflação insana, ou então você vai ver o dólar começar a despencar, cair e coisas do tipo. Nós não vimos nada disso. Lembro que minha filha, no primeiro ano da faculdade de medicina, fazia diagnósticos nas pessoas só de passar por elas. Ela passava e dizia, você está com icterícia, você tem isso aqui, e foi embora. Só deu uma olhada por um segundo. Depois de 3 anos, ela já sabia muito mais e sabia o que eu não sabia. Lá está, amarelado. Nem sempre significa icterícia. E a tosse pode ser causada, acho, por umas 2 dezenas de razões diferentes. O mundo é tão simples quando você é ignorante e tão complicado quanto mais você aprende sobre ele. O que os democratas vão fazer agora? Quero dizer, ele está realmente ganhando, não é? Ele está realmente ganhando. Ele estava falando sobre o mercado de ações. Sabe, Letícia quer processá-lo por isso, acredita ou não? Porque talvez há umas 5 ou 6 semanas ele saiu e publicou 2 posts nas redes sociais, quando tudo estava realmente sombrio e ruim. E ele ficou tipo, simplesmente comprem ações. E desde então o mercado só cresce. Então, na opinião dela, isso é de alguma forma negociação com informação privilegiada.
Claro, aparentemente ela perdeu na faculdade de Direito aquele momento em que explicaram que negociação com informação privilegiada é quando você tem informações confidenciais e não as compartilha com o mundo todo, como ele fez nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, agora ele está na Arábia Saudita. Ele disse no Salão Oval: comprem ações, isso é como um foguete. E depois ele repetiu isso na semana passada na Arábia Saudita. Ouçam vocês mesmos. É incrível o que o mercado em alta pode fazer. Ele vai subir ainda mais. Mais alto. Na verdade, eu disse para as pessoas há 5 semanas que agora é um ótimo momento para comprar. Naquela época fui criticado por isso. Agora não sou mais criticado. As pessoas deveriam ter ouvido. Mas o mercado vai subir muito mais. Vocês vão ver, nunca aconteceu nada parecido conosco antes. É uma explosão de investimentos e empregos e ótimas empresas estão vindo para nós. Então, de acordo com as últimas estimativas, Trump trouxe da Arábia Saudita o compromisso de investir 600 bilhões em alta tecnologia nos Estados Unidos da América, do Catar 1 trilhão e 200 bilhões e os Emirados, em vez dos 300 bilhões anteriormente planejados e previstos. Depois de conversar com Trump e Elon Musk, decidiram investir 1 trilhão e 400 bilhões. O valor dos compromissos de investimento, ou seja, dessas 3 países, é de 3 trilhões e 400 bilhões ao longo de 10 anos de desenvolvimento conjunto. Os sunitas colocaram seu dinheiro, como dizem na América, ou seja, colocaram seu dinheiro onde está a sua boca. Sim, aqui estão eles. Eles colocaram uma quantia bastante significativa de dinheiro. Senhores, lá e onde eles acham, eles terão uma parceria vantajosa, conveniente e honesta. Bem, e para aqueles que não podem esperar pelos julgamentos dos democratas. Bem, nós também temos mais notícias do Federal Bureau of Investigation e de Dan Bandin. Ele disse: eu recebo relatórios sobre vários casos toda semana e estamos fazendo progresso. E ele acrescentou: se alguém tiver informações sobre esses casos, por favor, entre em contato com o Federal Bureau of Investigation. Ele também disse que ele e Kash Patel iam se encontrar. Eles estão tentando retomar ou direcionar recursos adicionais e a atenção da investigação para... Você está pronta? Vazamento. Rascunho da decisão do Supremo Tribunal que anula a decisão no caso Roe contra Wade. Eu digo a vocês, pessoas que ocupam cargos muito altos sabem quem é esse informante. Mas também estamos falando sobre a descoberta de cocaína na ala oeste da Casa Branca e sobre a colocação de explosivos caseiros nos prédios do Comitê Nacional Democrata e do Partido Republicano. Ele diz: eu solicitei briefings, toda semana eu os recebo, estamos avançando. Eu conversei com ele no final da semana passada e acho que veremos prisões em alguns desses grandes casos. Eu disse para você na semana passada que esperava ver alguém algemado no caso da Covid. Espero que isso aconteça esta ou na próxima semana, mas vamos ver. Cocaína que foi encontrada na Casa Branca. Bem, sério, nós provavelmente já deveríamos saber quem foi, e por mais estranho que pareça, eu não acho que tenha sido Hunter Biden. Nós deveríamos saber quem foi. Eles encerraram a investigação depois de 11 dias porque sabiam. Este é Glenn Beck, uma vez uma figura lendária na televisão americana. Ele foi apresentador musical na ZHKM e em alguma pequena estação de rádio, uma pequena e mediana. Não importa, ele era tão brilhante e incomum que o país inteiro começou a ouvi-lo. E agora será Bill O'Reilly, outra lenda da televisão. Ambos têm agora seus próprios canais. Ambos têm milhões de espectadores. Então, o único partido político estabelecido está desmoronando. E esse é o Partido Democrata, que literalmente está desaparecendo diante dos nossos olhos. Que tempo histórico interessante. Esse é o tema da nossa coluna de hoje. Permita-me explicar com mais detalhes. Desde a época da presidência de Jimmy Carter, o Partido Democrata não era tão fraco, tão enfraquecido. Uma pessoa tão controversa como Donald Trump chega ao poder não porque tantos americanos amam Donald Trump. Ele é apoiado pelos seguidores do Make America Great Again, mas também porque Joe Biden e o Partido Democrata se mostraram um desastre. Biden foi o segundo melhor presidente da nossa história, e eu descrevo isso em detalhes no livro Resistência com Presidentes. Então, uma nova pesquisa realizada com 1.175 adultos, a amostra é objetiva.
Pergunta: você tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre o Partido Democrata? Favorável 36%, desfavorável 55%. Você está brincando? Isso é uma catástrofe. Ou seja, apenas os membros do Partido Democrata pensam bem sobre o Partido Democrata e mais ninguém. Agora, nesta semana, com Donald Trump tendo algum sucesso, nesta semana, depois que Donald Trump alcançou certos sucessos econômicos no Golfo Pérsico e o mercado de ações voltou ao nível em que estava antes do dia da libertação, os republicanos ganharam um novo impulso. E os democratas não sabem como enfrentar isso. Acho que essa é uma afirmação precisa. Mas o pior é que agora a administração do presidente Biden está começando a ser desmascarada. E todos esses livros estão saindo agora, afirmando que o Partido Democrata sabia que Biden tinha problemas de saúde mental, que suas capacidades mentais estavam diminuindo. Eles mentiram sobre isso, assim como a mídia que os apoia. Todos mentiram. Atualmente, o democrata mais influente do país é o senador Charles Schumer. Coloque a gravação. Estou curiosa para saber. Quando você viu essa pessoa sentada naquele sofá naquele dia, você estava lá, viu ela de perto? Você realmente não suspeitava que ele não era adequado para um segundo mandato? Casey, estamos olhando para frente. Temos pela frente o maior corte no Medicaid. Nós temos tudo. Sim. Bem, vocês são federais, lidam com isso porque perderam a eleição presidencial. E não é responsabilidade do Joe Biden decidir se vai concorrer de novo? Estamos olhando para frente. Está tudo bem. Isso é vergonhoso. É verdade. Isso é vergonhoso para eles. Sabe, nós mentimos sobre isso. Todo o nosso grupo fez isso. Mas agora não vamos discutir por que mentimos. Ao povo americano. Isso é realmente... Este é um dos piores trechos de áudio que eu já vi. Bem, quer dizer, sim, vocês nos pegaram, aí está. Mas quem velha para mudar, então aqui está o olhar para o escândalo, então de qualquer forma cresce. Ele está em boa forma física, quero dizer mentalmente. Eu acho que a questão é física. Condição certo, mais de 7, certo? Bem, então como devemos fazer essa pergunta? Ou seja, todos ficam mais lentos com a idade e talvez ele já não tenha mais aquela resistência para participar de eventos públicos como podia fazer aos 70 ou 60 anos. Mas isso significa que ele não tem resistência para fazer o seu trabalho? Acho que não há uma resposta simples para essas perguntas. Acho que você o considera uma pessoa que desperta compaixão e tem boas intenções. Ele tem 81 anos e a memória dele, bem, não parece ser excepcional, mas também não é terrível. Mas eu não entendo essa indignação. Ele não entende essa indignação. Esse escândalo, podem acreditar no que eu digo, senhoras e senhores, vai ser maior do que o Watergate e maior do que o assassinato de Kennedy. Tudo bem. Finalmente, o Partido Democrata continua fazendo o que já o levou a problemas: espalhar propaganda. Agora vou dar 2 exemplos para vocês. Tudo bem? Então, essa polêmica sobre o avião homem está sendo inflada pela mídia e os democratas apoiam isso. Isso é horrível. Trump não deveria voar nesse avião. E uma das razões pelas quais os democratas dizem que Trump não deveria voar nesse avião é que o Qatar apoia terroristas, em particular o Hamas. Mas, no momento, isso não corresponde à realidade. Ligue a gravação, se você sabe o que está acontecendo lá, e eu sei. Todos esses países do Golfo Pérsico investem bilhões de dólares em chamados programas antiterroristas. Todos eles. Ontem à noite, no News Nation, eu tive que fazer uma observação ao nosso amigo Lilandu Vitertu, que me disse que o Hamas ainda está no Qatar. E isso não é verdade, obviamente. No Qatar não há nenhum grande membro do Hamas. Nenhum, está claro? Então, tudo isso que a mídia divulga e no que as pessoas acreditam, simplesmente não é verdade. Trump conseguiu separar o Qatar do Hamas, convencê-los a se tornarem parceiros dos Estados Unidos da América e depois da Arábia Saudita, tenho certeza de que eles vão assinar um acordo com Israel. Ah, bem, o que é chamado de Acordo de Abraão. A esquerda simplesmente não quer que Trump tenha sucesso e, por isso, está disposta a jogar no lixo até mesmo Israel, incluindo judeus democratas, se isso puder prejudicar Trump.
Isso é realmente impressionante, absolutamente impressionante, que a esquerda nos odeie tanto a ponto de estar disposta a trair, a vender a América. Sim, em geral, qualquer coisa, mas só para nos prejudicar. Antes eu pensava assim, morei lá 11 anos em Israel, servi no exército, convivi muito com árabes, conheço a mentalidade, convivi com gente boa, convivi com gente ruim. Mas me parecia que parte da cultura árabe muçulmana é que nossos filhos morram, só para que então morram também os seus filhos, os filhos do nosso inimigo. Aliás, os israelenses até têm um termo para isso, chamam de cultura da morte, se não me engano. Menachem Begin disse: a paz só será possível quando, para as mães árabes, a vida de seus filhos se tornar mais importante do que a nossa morte. Nunca pensei que os americanos, aliás, os ucranianos também, que nossos filhos morram, mas talvez assim possamos punir Putin. É preciso que a vida dos seus próprios filhos seja mais importante do que a morte de qualquer outra pessoa. Ou seja, isso não é uma característica árabe-muçulmana, mas sim uma característica humana, é isso que quero dizer. Quando uma pessoa decide por si mesma se tornar um kamikaze, isso é uma coisa. Mas quando outra pessoa decide sacrificar a vida dela para alcançar seus próprios objetivos, isso é completamente diferente. Sim, senhores, curtidas inscrições. Já existem traduções dos meus vídeos para espanhol, francês e português. Já tem, agora também tem em inglês. As notas estarão abaixo na descrição. E por enquanto, obrigado por ouvirem e até a próxima vez. As legendas foram criadas por mim.